Você ama a Deus de verdade? Você ama a Deus de verdade? Texto de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. A leitura que nós acabamos de fazer aqui era bastante simples e objetiva. Não tem como você ter equívoco de interpretação. Ela é bem objetiva. A leitura que nós fizemos aqui nos mostra Jesus nos ensinando que devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa razão, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E aí eu vou perguntar de novo, e eu queria que, se você ama a Deus, você dê um amém. Você ama a Deus de verdade? Amém. Alguém não deu esse amém? Eu acho que todos nós aqui dissemos ao mesmo tempo que amamos a Deus. É possível até que alguns perguntem assim: poxa, pastor, que pergunta mais besta. Claro que eu amo a Deus. O senhor acha que eu estou fazendo o que aqui se eu não amasse a Deus? Claro que eu amo. Mas a minha questão aqui não é se você declara esse amor com a sua boca. Mas a pergunta é: será que essa é uma afirmação verdadeira a partir de mim, a partir de você? Não quero dizer com isso que nós estejamos mentindo quando dizemos que amamos a Deus, mas muitos de nós talvez ainda não nos demos conta de que na realidade tem muita gente na igreja que ama a Deus, mas não no padrão bíblico. Tem muita gente que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e o amor a Deus tem que ser um amor exclusivo. Nós amamos muitas coisas, mas esse amor a Deus ao qual eu me refiro aqui, ele é envolto numa exclusividade. Na realidade, muitos não amam a Deus no padrão bíblico justamente porque colocam coisas ou até pessoas no lugar de Deus quando se referem a este amor. Ou seja, na frente de Deus, e é exatamente por causa destas coisas que muitas vezes sofremos, existem outros motivos, outros focos do nosso amor. É interessante que quando alguém chega para nós e diz assim: olha, eu te amo. Existe até uma expressão que é muito comum, né? E se fala assim: falar é fácil. Eu quero ver você provar que me ama, né? Às vezes a gente ouve. Só que a gente não faz a mesma exigência a nós mesmos quando nos referimos ao amor que nós temos por Deus. Como nós dissemos que amamos a Deus, então a gente precisa provar que ama a Deus. Eu preciso provar esse amor, através de atitudes. E como já disse, no padrão bíblico, não é do meu jeito. Não, eu amo a Deus do meu jeito. Para Deus não serve. Não é esse amor que Deus requer de nós. Até porque Deus não nos amou de qualquer jeito, né? E eu queria nesta noite refletir rapidamente. A mensagem hoje é curta, mas é objetiva. Eu quero refletir rapidamente no padrão bíblico sobre este amor que nós declaramos ter por Cristo. Se ele está dentro deste padrão, que é o padrão que Deus espera de nós. E eu quero ser objetivo contigo nessa nossa reflexão e fazer algumas perguntas. Agora, pensa bem antes de responder qualquer uma destas perguntas. E não precisa responder em voz alta. Não precisa levantar a mão. Não precisa
mostrar para as pessoas este teu apreço, este teu amor, mas o nosso objetivo é para que você responda para si mesmo, a fim de que haja uma introspecção, uma reflexão de si próprio diante de tudo aquilo que nós vamos colocar aqui e que corresponde ao amor de Deus. Em primeiro lugar, se você ama a Deus, como disse aqui nessa noite, como declarou esse amor aqui nessa noite, você pode afirmar com honestidade que não se lembra dele somente nos dias especiais, na Semana Santa, no Natal, ou nos domingos, ou nos dias de culto? Você pode fazer essa afirmação? Que não é só nesse tempo que você se lembra de Deus? Infelizmente, nós vivemos um tempo mais ou menos assim. Muitos lembram do Senhor apenas em datas festivas, em datas santas, ou nos domingos, quando vão para a igreja, muitos motivados por várias situações, mas sem expressar o verdadeiro amor que sentem por Ele de uma maneira óbvia, de uma maneira verdadeira, de uma maneira intensa. Porque muitos se lembram de Deus nesses momentos por causa dos seus próprios interesses. Pessoas que se lembram de Deus pelos seus próprios interesses. Por exemplo, Semana Santa. É a quinta, a sexta, e o pessoal embala no sábado, no domingo. Muitos ficam contentes, não por se lembrarem de Cristo e do sacrifício. Alguém vai dizer: pastor, como é que eu vou me alegrar me lembrando da morte de Cristo? É motivo de alegria, sim, porque ali na morte do Cordeiro ele estava sendo imolado em nosso favor. E nós sabemos que a morte não teve nenhum poder sobre a vida de Jesus. Mas muitos não ficam alegres por causa disso, não se lembram de Jesus por causa disso, mas se lembram nessa Semana Santa, de que naquela semana eles vão ter uma semana mais curta. A semana vai ser mais curta, não precisa trabalhar, não precisa estudar, e muitos só pensam em fazer planos para o feriado prolongado que vai ter ali naquela Semana Santa, né? Então está pensando em praia, está pensando em bronze, está pensando em paquerar, em namorar, está pensando em festa, está pensando em dar um rolê, está pensando em sair da cidade para dar um passeio por aí. E pior ainda, muitos só se lembram do que significa essa data quando ligam a televisão e lá, por exemplo, na sessão da tarde está passando um filme que fala sobre a vida de Jesus, que é muito comum, né? Eu me lembro quando eu era adolescentezinho, a Sexta-feira Santa era dia de ir para o cinema. E todo mundo lá onde eu morava em São Paulo era uma rotina, né? Quem conhece São Paulo, eu morava em Itaquera e tinha ali próximo de Itaquera, São Miguel Paulista, um cinema, né? E não era o cinema no padrão que nós temos hoje, mas Sexta-feira Santa todo mundo ia ver a crucificação de Cristo. Eu quero dizer para você que nós precisamos pensar melhor quando estamos nesses feriados santos. A mesma coisa no Natal. Tem gente que fica concentrada no Natal, não é na pessoa de Cristo, do Cristo que nasceu, né? Porque Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, nós sabemos disso. Mas é o dia que nós relembramos o seu nascimento. Tem gente que está tão concentrada em comprar uma roupa nova, gente que está tão concentrada na ceia, no amigo oculto, tão concentrada em presente, em árvore de Natal, em enfeite, em pisca-pisca, que acaba se esquecendo do verdadeiro motivo do Natal, que é Jesus Cristo. Será que nós podemos afirmar que pessoas que têm esse sentimento, que têm esse pensamento, amam a Jesus de verdade? Amam a Jesus com intensidade? E o melhor presente que nós poderíamos ganhar no Natal, nós já ganhamos, que é a pessoa de Cristo, que veio aqui para morrer no nosso lugar, para nos dar vida,
para nos dar vida em abundância. Então, queridos, eu não posso lembrar de Jesus. Se eu amo Jesus, eu tenho que lembrar dele não somente no domingo, quando eu venho no culto da igreja, mas de segunda a segunda, 24 horas por dia. Eu não tenho que ser um fanático religioso, uma beata, não tem que ser nada disso, né? Eu tenho que fazer teologia, tenho que me transformar num pastor, num missionário, mas você precisa amar a Deus em todo o tempo todo, porque por todo o tempo e o tempo todo Deus é bom e nos ama, e nós precisamos amá-lo. Segunda pergunta que eu poderia fazer para você: se você ama a Deus de verdade, com intensidade, você pode afirmar que o dinheiro não traz tanta alegria e felicidade para você mais do que ele pode trazer? E aí você vai falar, mas dinheiro, pastor? O que tem a ver o dinheiro com amor a Deus? Tem muito a ver. Muito a ver. Nós vivemos num mundo extremamente materialista. É o mundo que nós vivemos hoje. A prioridade para o mundo é dinheiro. Você vê esses conflitos, você vê essas guerras, você vê essas políticas, tudo o que está envolvido aí é dinheiro. Porque no tempo que nós vivemos, o que é valorizado de fato são dinheiros e bens. É o dinheiro e bens que são valorizados de fato. E isso está errado? Será que eu estou errado em gostar de dinheiro, em valorizar dinheiro? Em parte não, afinal nós temos uma vida que temos que administrar, e essa vida é administrada com dinheiro, nós dependemos do dinheiro para tudo que nós fazemos. Até existe um ditado, né, um ditado popular, que diz que dinheiro não traz felicidade. É verdade, mas aí aparece aquele que não ama tanto a Deus assim, e que é apaixonado pelo dinheiro, e vai te dizer mais ou menos assim: ah, tá bom, dinheiro não traz felicidade, então faz o seguinte, me dá o seu e seja feliz. Sempre tem um gaiatozinho para fazer um negócio desse, né? Eu ouvi em uma certa ocasião um testemunho de uma pessoa que era muito rica, um multimilionário. E ele, por causa de um acidente, ele se tornou paraplégico, ele não tinha o movimento das pernas. E nem com todo o dinheiro que ele possuía, ele conseguiu ficar curado daquele problema. E ele sempre dizia que daria tudo que tem, para poder andar novamente, para poder brincar de futebol com seus filhos e netos, para poder viver como uma pessoa normal. E eu quero dizer para você que isso tem que ser muito claro nas nossas mentes. Jesus é mais importante do que o dinheiro, isso parece óbvio, mas tem gente que parece que não percebeu ainda isso não. Vive uma vida que para conseguir dinheiro, se for necessário, até negligencia o seu padrão de vida cristocêntrico, cristão, para poder ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro. E eu li esses dias um artigo em um site sobre o assunto que fazia a seguinte consideração, muito interessante: dinheiro compra festas, mas não compra alegria. O dinheiro, ele compra uma cama, mas não dá um sono profundo, um sono tranquilo. Dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. Dinheiro pode até comprar bajuladores, e como tem bajuladores para quem tem dinheiro, mas ele não traz verdadeiros amigos. Dinheiro pode comprar homens e mulheres, mas não o homem ou a mulher da sua vida. Dinheiro nunca vai poder comprar uma família feliz. Simples assim. O Senhor sabe que tanto a falta quanto a sobra do dinheiro podem fazer mal à vida de uma pessoa. E é por isso que Deus quer que nós tenhamos um equilíbrio nisso.
nem muito e nem pouco. Eu posso ter muito dinheiro, contanto que o dinheiro não ocupe o lugar no meu coração que deve pertencer a Cristo. É por isso que ele nos adverte, por exemplo, lá em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas que estão arrebentadas, elas estão por causa do dinheiro. E se você for buscar a razão de qualquer conflito, lá na raiz você vai encontrar que o problema era dinheiro. Por causa do dinheiro as pessoas matam. Por causa do dinheiro as pessoas roubam, por causa dos dinheiros as pessoas mentem, por causa do dinheiro as pessoas passam por cima de outras pessoas, como se essas pessoas não fossem nada e nem ninguém. Deus não quer que nós tenhamos amor ao dinheiro e também providencia para que nós não vivamos em miséria. É por isso que Ele mesmo nos fala do padrão bíblico. O padrão bíblico que está lá em Mateus 6,33, quando ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se hoje muitos de nós passamos por situações difíceis, é porque nós nos esquecemos de Deus e colocamos o amor ao dinheiro em primeiro plano na nossa vida. Mas é Deus quem nos garante que se buscarmos a Ele antes de qualquer coisa, todas as coisas nos serão acrescentadas. E todas as coisas não é só comida não, que nós não somos porcos para viver só de comida. O porco é que vive só de comida. São todas as coisas mesmo. Uma porta que se abre, uma promoção, um aumento, um emprego, qualquer outra coisa. Quando você ama a Deus de verdade, quando você coloca a Deus no centro da sua vida, quando o seu amor a Deus é de todo o coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força, você consegue coisas que você não pode nem imaginar. Às vezes pode ser que alguém esteja ouvindo um cochicho no ouvido agora, e se você estiver ouvindo um cochicho no ouvido parecido com esse, fique esperto que o diabo está querendo te dar uma queda. Às vezes você ouve muito de pessoas o seguinte: por que você vai para a igreja dar seu dinheiro para o pastor? Para que você faz isso? Deixa de ser burro, deixa de ser idiota, sempre falam isso. Gasta com coisas de seu interesse, aproveita para o seu próprio bem-estar, compra um celular melhor, em vez de levar dinheiro para a igreja, investe esse valor todo mês para você poder ter um lucro. E que lucro, hein? Hoje a poupança está 0,02%. Que lucro absurdo. Deixa eu dizer para vocês de uma vez por todas, minhas ovelhas queridas, meus amigos que confiaram a mim a condução das suas vidas espirituais. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, e nem do meu dinheiro, e nem dos nossos bens. Você acha realmente que Deus ia precisar da nossa merrequinha, do nosso dinheiro suado, que a gente recebe no final do mês, ou que a gente tem nos nossos bolsos, ou que nós temos nas nossas contas bancárias? Não, Ele não precisa disso não. Sabe por quê? Porque Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono de tudo, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono do universo, Ele é o criador de todos os metais preciosos que existem. Foi Ele quem fez, Ele fez tudo. Para que Ele vai querer o nosso dinheiro? Ele não quer o nosso dinheiro. Quando você entrega seus dízimos e suas ofertas, você não está dando dinheiro para Deus. Não é para Deus que você está dando dinheiro, é por Deus.
por causa da obra de Deus. Esse recurso é para a obra de Deus aqui na terra. Esse recurso é para alimentar a obra de Deus, expandir a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus caminhe e que cada vez mais pessoas possam experimentar o que há de melhor no Evangelho de Cristo. Quem ama a Deus, investe na obra de Deus. Estou falando obra física, não. Isso aí é um detalhe. Eu estou falando na obra de Deus, a maior obra de todas, levar o Evangelho a todas as pessoas. Amar mais a Deus do que a sua obra, mais a Deus e a sua obra do que o dinheiro, é dever de todo que diz que ama a Deus de verdade. E é isso que Deus quer. O que Ele quer na realidade não é o nosso dinheiro, é o nosso amor, que a gente demonstre o nosso amor. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida. E eu quero dizer mais para você, quem ganha com tudo isso, quando você ama a Deus mais do que o dinheiro, quando você coloca Deus na frente dos seus bens, para administrar os seus bens, quem ganha mais com isso, somos nós. Deus faz milagres na nossa vida e vai fazer na vida de outras pessoas também. É Ele quem pode transformar nossa vida miserável, nossa vida medíocre, nossa vida muitas vezes sem sentido, numa vida de eterna felicidade. Eu digo eterna porque não acaba com a nossa morte aqui, não. A morte é só um rito de passagem. Rito de passagem, isso aí. E é para lá que nós vamos, porque nós amamos a Deus. Terceira pergunta que eu quero fazer para você. Se você ama a Deus, como declarou aqui nesta noite, você pode afirmar com toda convicção, com sinceridade, sem hipocrisia, você pode afirmar que você não procura Deus somente na hora da dificuldade? Olha que pergunta. Você pode fazer essa afirmação? São raros os momentos que o mundo lá fora se lembra de Deus, mas basta enfrentar um probleminha, uma doença, uma tribulação qualquer, que a primeira expressão que vem nos seus lábios é essa: ai meu Deus do céu, me ajuda! Ah, Senhor, me livra dessa dor, me cura, me ajuda nessa luta. Muitos só lembram de Deus na hora da dificuldade. E quem ama a Deus não lembra de Deus só na hora da dificuldade, não. É igual um casamento. Naran e Samir casaram aqui, foi o último casal que casou na igreja. E naquela hora, a pergunta que se faz a eles é: você declara o seu amor por ela? Na alegria e na doença, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Não foi isso? É a mesma coisa quando nós amamos a Deus. É na alegria e na tristeza, eu amo a Deus. Na saúde e na doença, eu amo a Deus. Na riqueza e na pobreza, eu amo a Deus. Porque o meu amor por Deus é maior do que essas coisas. Mas muitos só se lembram quando estão no perigo, aí fica querendo que Deus cure, que Ele a proteja, que Ele salve, que Ele perdoe pecado. Ele faz todas essas coisas, mas quando você o procura só nesses momentos, Ele não está demonstrando que o ama. Isso me faz lembrar um samba, aí o momento herético do Godoy agora, né? Um samba que eu conheci na década de 80, um samba bem antigo, né? Que mesmo sem ser evangélico, e bastante herege por sinal, ele dizia assim: os habitantes da terra estão abusando, ao nosso Supremo Divino sobrecarregando, fazendo 1000 besteiras e o mal sem ter motivo, mas só se lembram de Deus quando estão no perigo. Desse jeito, irmãos, desse jeitinho.
nós deveríamos parar e pensar que muitas dessas doenças, dessas lutas que nós temos, dessas tribulações que estão nos fazendo sofrer no momento em que sofremos, podem ser culpa nossa mesmo. Nossos atos, muitas vezes, é que geram aquela situação que é somente uma consequência de uma má administração de nossa vida. Quer ver alguns exemplos? Se as pessoas parassem de beber, imagina todo mundo parar de beber e de olhar o celular enquanto dirige, nós teríamos uma redução drástica no número de acidentes de carro, não é verdade? Se as pessoas parassem de fumar, a chance de enfrentarem um câncer de pulmão ia ser muito pequena, porque não é só quem fuma que tem câncer de pulmão, mas 90% dos casos de câncer de pulmão é por causa do cigarro. E não só do fumante ativo, mas do fumante passivo também. Se nos exercitássemos mais, mesmo que em baixa escala, o risco de uma série de doenças e problemas, principalmente quando estivermos na terceira idade, seria menor. E aí se aplica a mim também. Fala a Deus. Fala a Deus, porque a Rai fala todo dia comigo, né? Fala a Deus. Como é que eu vou reclamar mais tarde? Se eu mesmo não cuidei daquele que eu chamo como templo do Espírito Santo. Se nós cultivássemos bons sentimentos, bons pensamentos na nossa mente, no nosso coração, nós teríamos menos casos de infarto, teríamos menos problemas de briga, de encrenca. Você percebe isso, irmãos? O Senhor passa a nossa vida toda tentando nos mostrar isso. Ele passa a vida toda e Ele usa várias maneiras para tentar mostrar essas coisas. Mas é uma pena que muitos de nós só vamos dar ouvidos quando já é tarde demais. Ah, se eu tivesse ouvido. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse parado. Nesse momento é possível que Satanás esteja até falando no coração de alguém aí, que mais ou menos o seguinte: mas Deus não é tão bom assim? Ele nos ama e sempre perdoa os nossos pecados, não é? Então vou fazer o seguinte, vai curtir a vida, solta a franga, vai com tudo, mete bronca, solta o bicho, vai que vai. E quando você sentir que está na hora de morrer, você resolve suas pendências com Deus. Parece louco isso, irmãos, mas eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida. Já vi isso tantas vezes na minha vida. É evidente que o Senhor nos ama, é evidente que o Senhor nos perdoa sempre, mas não seria muito melhor nós darmos ouvidos a Ele agora, enquanto estamos bem, e amá-lo de tal maneira que possamos amá-lo mais do que qualquer outra coisa e estarmos bem no futuro? Não seria melhor prevenir problemas, não nos metendo em enrascadas agora, por mais prazerosas que possam parecer? Como eu disse, a maioria das tribulações, a maioria das lutas são resultados de nossas próprias ações. E nós precisamos prestar atenção para que possamos manter a nossa vida íntegra pelo maior tempo possível. Hoje eu estava mandando mensagem para os aniversariantes, eu mando todo dia, cerca de 30, 40 mensagens de aniversário. E um deles é um amigo meu, pastor Salovi Bernardes, não sei quantos ouviram falar. Hoje ele está fazendo 95 anos de idade. 95 anos de idade. Um homem que amou a Deus e demonstrou isso durante toda a sua vida. Quem conhece o Salovi sabe disso. Ele é um ícone entre os batistas. Não é perfeito. É um comedor de feijão como eu e você. Mas ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida.
Pessoas que buscam a Deus só na doença e nas lutas, deixam de viver coisas maravilhosas que poderiam viver. Olha o que diz aqui em Mateus 13, versículo 15. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, mas nós muitas vezes não queremos nos submeter. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos caminhar na nossa própria visão. E aí é que muitos quebram a cara. Não espere precisar de Deus para poder buscá-lo. Demonstre o seu amor por Deus, amando a Deus em todo momento, em toda circunstância, mas amando de verdade. Desta forma, viva as maravilhas que Ele preparou para a nossa vida no dia a dia. E por último, a última pergunta que eu quero fazer para você poder refletir nessa noite. Se você ama a Deus de verdade, você pode afirmar com convicção, sem hipocrisia, aqui nessa noite, que você o ama mais do que qualquer pessoa? Será que o amor de Deus é a maior porção de amor que você dispensa na sua vida? É triste às vezes ver, e a gente vê sempre disso, a gente vê sempre pessoas chorando, se descabelando, gritando, desmaiando. Vocês já devem ter visto isso. Por quem às vezes não, com certeza nem sabe que essas pessoas existem. E provavelmente nunca saberão. É, por exemplo, o pai que pega o filho e vai cortar o cabelo do filho do estilo Neymar, para poder homenagear Neymar. Ou a menina que passa dias numa fila de um show para poder ver um Justin Bieber da vida, um Luan Santana da vida, ou um desses malucos que canta esses funks desengonçados e sem sentidos por aí. Pessoas gritando o nome de artistas, ficam descabelados. Isso não é só no mundo não, no meio gospel. O cantor fulano de tal vai estar em tal lugar, o pessoal vai lá e grita, amarra uma fita, uma bandana na cabeça e sai gritando e sai pulando, como se aquela pessoa fosse um verdadeiro Deus. O amor de Deus, o amor que deveria ser dado para o Senhor, está focado em pessoas que não têm sentido. E o pior de tudo, tem coisa pior do que isso, é daquele marido que trai a mulher, que espanca a mulher, que abandona a mulher, mas a mulher continua cultivando o amor por aquela pessoa, um amor tão grande que para ela é inesquecível, uma verdadeira prisão emocional. E apesar de toda a dor que aquela mulher passou na mão deste homem, ainda tatua o nome do abusador aqui no braço, ó. Tatua para todo mundo ver. Esse é meu homem. Aqui bem grande, ó, tatua o nome dele. Muitas vezes se humilha diante dele para tentar voltar. Vai lá se humilhar. Depois de várias agressões, ela volta. Não, eu voltei. A família questiona, ela disse, eu voltei porque eu amo. Que tipo de amor é esse, irmãos? Eu tenho que ter um amor desse por Deus. Aliás, nunca ter que voltar, porque eu tenho que estar sempre com Ele. Eu não tenho que desapegar de Deus. Deus é o meu amor eterno. É isso que eu preciso. E ainda tem outro caso. Pessoas que começam um relacionamento, começam a namorar, tem 1 mês, 2 meses de namoro, aí recebe uma declaração de amor, olha, eu te amo. E a outra fala, eu também te amo. E aí o camarada na maior cara de pau, e aí vem o golpe. Você me ama? Então prova que me ama. Você já sabe o que ele quer, não sabe? É sempre desse jeito. Eu quero dizer para você, querido, presta atenção,
que a pessoa que te ama de verdade, ela faz de tudo para te levar aos caminhos de Deus, e não para te levar para o pecado, não para te levar para uma situação que seja ruim. É Cristo que nos conhece desde o ventre de nossa mãe. É Ele quem nos conhece. É Cristo que nunca te abandonou. Preste atenção, irmãos. Cristo nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Creia nisso. Mesmo que você não esteja se lembrando dele, Cristo se lembra de ti. É Cristo que fez para você a mais linda declaração de amor que alguém poderia ter feito por outro. Deu a vida por você, querido. Deu a vida por mim. Foi crucificado por amor a nós. E nunca pediu uma prova de amor para nós. Nunca. É a este que você deve amar mais do que tudo. Mais do que um time de futebol. Ame a Cristo mais do que o Flamengo. Ame a Cristo mais do que o Bahia. Ame a Cristo mais do que o Corinthians. Ame a Cristo mais do que qualquer cantor que você conhece, por mais talentoso que ele seja. O seu talento nem de longe pode se igualar ao amor de Cristo por você. Ame a Cristo até mais do que a sua família. Eu preciso amar a Cristo mais do que eu amo a minha esposa. Muito embora a minha esposa seja a pessoa mais importante na minha vida aqui na terra, mas ela sabe que eu amo a Cristo mais do que a amo. Cristo precisa ser amado. E se você ama a Deus de verdade, você precisa fazer essa pergunta para você: será que tem alguém ou alguma coisa que eu amo mais do que Cristo? Concluindo a nossa fala, diz o texto magno da palavra de Deus, João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que amor, querido. Olha que amor lindo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que expressão maravilhosa de amor. Ninguém fez isso por você e nem por mim, e ninguém nunca mais fará. Ninguém fará isso por você. Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto que deu seu Filho único para morrer na cruz no nosso lugar. Será que mais alguém faria isso por você? Será que mais alguém teria um amor deste tamanho, um amor tão intenso como esse para dispensar a você? E hoje aqui mais uma vez, presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez nós imaginemos assim: nós estamos aqui declarando o nosso amor por Cristo. Isso até é verdade em certo sentido. Mas eu quero te lembrar que Cristo nos amou primeiro. O fato de estarmos aqui é declaração do amor de Deus por nós. O Senhor não quer nos ver longe dele nunca. E tantas vezes nós nos afastamos de Deus. Eu ouvi uma mensagem há muito tempo, uma mensagem muito profunda. O tema da mensagem era perdidos na casa do Pai. Quantas pessoas dentro da igreja que não estão dando o devido amor, até declaram que amam a Deus, mas não estão dando o devido amor a Deus. O que o Senhor espera de nós é que nós o tenhamos como personagem principal da nossa história. Personagem principal. Cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós tem uma história diferente. E a nossa conexão, a conexão das nossas histórias, é a pessoa de Jesus Cristo, que nos torna uma família, que nos torna um corpo.
E eu vou perguntar de novo para você. Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Está no padrão bíblico? Curve a sua cabeça agora. Eu quero que você curve a sua cabeça e pense em tudo que você ouviu aqui, nessa singela mensagem. Pense em tudo que você ouviu. E eu quero perguntar para você: o seu amor tem sido real? O seu amor corresponde ao amor de Deus? Você ama a Deus mais do que qualquer outra coisa na vida? Eu quero que você fale com Deus agora, em oração, você e Deus. Tem alguma coisa que você quer confessar diante de Deus depois de ter ouvido essa mensagem? Fale com Ele, não é em voz alta não, é com Ele, você e Ele. Diga para Deus agora: Deus, me perdoe, porque em alguns momentos da minha vida amei outras coisas mais do que deveria amar, e deixei de amá-lo com a intensidade que eu deveria amá-lo. Diga isso para Deus. Deixa Deus mudar sua vida, querido. Deixa Deus mudar sua história. Diga para Ele assim: Deus, eu não quero buscá-lo só na hora do socorro, não. Eu quero o Senhor na minha vida, na alegria e na tristeza. Quero o Senhor na minha vida, na saúde e na doença. Quero o Senhor na minha vida, na riqueza e na pobreza. Porque sem saúde eu vivo, sem alegria eu vivo, sem dinheiro eu vivo, mas eu não posso viver sem o Senhor. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele agora. Ó Deus, é tão gostoso ouvir a Sua palavra, que sussurra aos nossos ouvidos e alcança o nosso coração. É bom quando fazemos essas reflexões e podemos perceber que tem tanta coisa que precisa ser ajustada na nossa vida. E às vezes por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa arrogância, porque às vezes achamos que somos super-homens, super-mulheres, nós deixamos de fazer o que é certo. E depois, nas horas, ou na hora que as consequências chegam, só temos o Senhor a gritar. Eu não quero chamá-lo só na hora da dificuldade. Quero amá-lo em todo o tempo. E por isso, Deus, como ministro desta igreja, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada membro desta igreja, de cada família aqui representada. Coloco nas tuas mãos a vida daqueles que nos acompanham pela internet. E te rogo agora, Senhor, do fundo do meu coração, que o amor do Pai, que a graça e a misericórdia maravilhosas de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre a nossa vida. E se alguém precisa e quer tomar uma decisão contigo, que o faça ainda hoje, para a glória do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Deus traga paz, graça, misericórdia e amor, e dê uma semana de muita paz para todos vocês, no nome de Jesus Cristo.